Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, são todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, boa noite, porque esse programa está sendo gravado. Hoje é dia de contos e casos espirituais e depois da morte. São histórias reais, em sessões únicas. Nós estamos finalmente terminando o contorno do nada. Vamos para a última parte hoje. Técnico, né? Pois é. Para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida, pela nossa imortalidade. Gratidão a Jesus por já termos ensinado que a vida continua. Os amigos espirituais têm demonstrado que ela continua de acordo com aquilo que nós fizemos. Nós desejamos, que nós acreditamos. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica nem arrisco a tentar cobrir. Porque, olha, a praia bomba não está dando vazão. Hoje está montadinho, mas não conta, não. Então, eu estou sentindo dissolvida, não sei vocês, como vocês estão se sentindo hoje. Pergunta número 2. A água está por aí? Hoje tem uma terceira opção, chá de boldo. Aí vocês poderão falar, Crendos, pai? Faz parte do meu show. Vamos lá. Nós paramos os trechos finais do diálogo na sessão mediúnica, em que o nosso companheiro é colocado que não estava entendendo. Disse que estou numa sala de orações, sinto em outro lugar. Não posso estar em 2 lugares. E o dialogador responde, não poderia estar realmente. Explico-lhe. Você foi trazido aqui. Por quê? Pelos espíritos superiores que o protegem. Outros mortos? Eu creio que ele estava que morreu, acabou. Aí deixar ele nessa confusão toda para ele, não é uma confusão. Vamos ver aqui. Tá. A minha cadeira assistente está aqui embaixo. Então eu volto e faço assim para pegar um livro e ver se eu estou seguindo o roteiro bonitinho. Outros mortos, outros vivos, sim, depois da carne. Vivos quanto você e mais do que nós outros. Eles afirmam e provam, demonstram a vida. São os nossos queridos mentores espirituais, não é? Nós temos assim, ó,
E Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João, página 112 e 113. Benfeitores desencarnados. Vamos lembrar um pouquinho acerca desses nossos amigos espirituais. Emmanuel falando assim: perceberás sem dificuldade a presença deles. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros bonitos, eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Os problemas repontam, graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enjurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados com residência nos planos superiores, e tê-lo contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Disse Jesus: quem lhe segue não tem trevas. Se acompanhas os bons espíritos que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Isso está no livro Seara dos Médios, mesmo título, Benfeitores Desencarnados. Continuando. Eu vou aqui no parágrafo. Okay. O nosso amigo continua questionador. Por que só agora? Porque agora você se faz sócio à ajuda de financiamento. Por que só agora? Depois de uma eternidade, a vida continua. Você prossegue vendo. Mas não importa quanto tempo, por que só agora? Veja, ele continua achando que ele teria. Eu vou tirar isso aqui, tá? Espero que dê para ouvir. A produção está dando para ouvir direitinho, com o microfone embaixo. Vou aumentar aqui o volume, que vai. Bom, está com o volume máximo. Espero que esteja captando o som. Vocês vejam que ele continua tendo na mesma tecla. Por que só agora? Por que só agora? Por que só agora? Por quê? Porque, gente, vamos combinar que sejamos nós, gente encarnada ou desencarnada, a gente só se mexe, só toma providências quando a coisa aperta. Né? A gente só tira aquela bendita daquela mesa do caminho quando a gente bate de novo com o dedo mindinho. Né? Aquele dedo que parece que foi criado para bater no pé da mesa. Enquanto eu estiver por ali, no meu caminho, eu vou tum, tum, tum. A partir do momento que eu tiro
eu atiro da minha frente, para de bater com o dedo mindinho. Ou eu só toco o sapato, ou uma maciada boa no sapato, que sapato lindo, eles entendem, maravilhoso, poderoso, mas ele acaba com os nossos pés. E das duas, uma, a gente anda com estoque curativo na bolsa, que vai fazer calo, vai doer tudo para qualquer canto. Ou a gente amassa o banido até ele ficar do jeito que a gente quer. São as evidências que a gente toma. Em relação às nossas aflições, é do mesmo jeito. Nós aprendemos ou nós aprendemos. Podemos atrasar o aprendizado, é certo. Quando a gente se mexe onde não deveria, fala o que não deveria, faz o que não deveria, adquire um novo momento espiritual. São as causas atuais das ações. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Se a gente aprender, a gente vai parar de fazer a besteira. Vai, né, reconsiderar e vai evitar fazer aquilo. Que uma coisa é você fazer as coisas conscientemente, as coisas inadequadas conscientemente. Aí é erro. Se você fez, mas não esperava aquele resultado, aí é equívoco. Você esperava o resultado, é diferente. Mas mesmo aquilo chamado erro, a gente aprende. Então, a gente vai se tocar ainda várias vezes. De acordo com o nosso grau evolutivo, infelizmente, a gente ainda pode usar o nosso livre-arbítrio mal e sair fazendo besteira por aí. Conscientemente. Aí é erro. E se a gente não conserta nessa, vai ficar para a próxima ou para as próximas. Vai voltar, porque a lei de causa e efeito, as leis de Deus, funcionam automaticamente. Então, vai voltar. Mas a gente só é dócil às leis divinas quando a gente quebra a cara. Está lá no livro dos Espíritos. A gente só é infeliz quando se afasta das leis divinas. Nenhuma lei divina foi para a nossa punição. E sim para nos orientar no caminho certo, para a conquista da própria felicidade. Mas aí o que é que a gente faz? As nossas escolhas, quais são? Pois é, a coisa complica. E aí, né? E o nosso amigo não consegue entender isso direito. Por que ele só foi socorrido naquele momento? E vários anos depois, né? Porque isso agora, porque agora você faz dócil à ajuda que necessita. E se ele também está recebendo ajuda, mas ele está peitando ainda. Por que só agora? Que só agora, a crista dele está começando a baixar. Por quê? Porque só agora, depois de uma eternidade, realmente, você passar muitos anos do jeito que o nosso amigo, né, passou, se não me engano, era 20 anos, é quase isso. Eu teria que reler aqui no livro, deixa eu ver, eu vejo mesmo. Seria meio difícil achar o tempo certo agora, que ele ficou do jeito que ficou, perdido, porque não sabia se tinha morrido, se não tinha, porque para ele morrer, a hora acabou. Ele até colocou aquela frase em latim, descanse em paz, não tem nada disso, e nananana. E aí o dialogador coloca. Porque essa hora, depois de uma eternidade, a vida continua. Você prossegue vendo. Mas não importa. Gente, o nosso tempo, a contagem do tempo, e que, por sinal, não está muito certo, o nosso calendário foi baseado, né,
na era de fundação de Roma, que foi calculado erradamente. O nascimento de Jesus, né, foi baseado também nisso, mas foi calculado erradamente. Então, estamos de 4 a 7 anos para frente. E a nossa contagem de tempo aqui só vale para a Terra, né? Está passando rápido, não está, não? Já passamos na metade de janeiro. Mas acontece que o tempo da espiritualidade é outro. É diferente. Então, para aquele que está em sofrimento, não consegue dar nenhuma luzinha, não consegue perceber o tempo passando, é a eternidade. Mas ele teima. Quanto tempo? Porque só agora. Ele tem coisinha, né? Mas nós nem somos. Não se impaciente. E aproveite a mensagem do momento. Este agora é o seu despertar para uma nova concepção de vida. Como? Antes, você se recusava sempre a aceitar a verdade. Você se manteve numa posição nihilista e viveu nada. Aí eu fico assim, gente, tanta experiência de quase morte que não tem viés religioso. A pessoa sai do corpo durante uma ressuscitação, por exemplo, o Celso, né, o corpo voltar à vida, a criatura está vendo tudo, 360 graus, porque está pelo perispírito. E quando volta para o corpo, volta tudo que viu. E aí? Ela foi nada no estado, que a gente dizer que é um espírito mortal. Mas se podemos complicar, né? Para que simplificar? O dialogador fala dele. Antes, você se recusava sempre a aceitar a verdade. Você se manteve numa posição nihilista, nada, e viveu com nada. Né? De acordo com as próprias crenças. Acreditava-se certo, não se permitindo sair desta posição. Aí é orgulho, né? E quando a gente não abre a mente, se prende sempre ao biscoito ou à bolacha, dependendo se é carioca ou paulista, do meio do pacote, da ponta, você, ao abrir, tentar abrir aquela bendita fitinha que nunca abre, você como vai lá que já quebrou. A última, normalmente cai no chão que você está com mais fome. Você está de olho naquela ali e pô. A do meio é plena e postrada. Então, se você acha que você é esse biscoito, como diz Ariocas, biscoito, ou essa bolacha, meu, vai quebrar a cara. Não permitindo sair da posição, não se permitindo rever os seus conceitos, ou mínimo respeitar o conceito dos outros. No caso dele, ele não dava margem à vida. E aí ele concorda. Oh, é verdade, é verdade. Somente, aí o dialogador força, somente após muito sofrer. Aí foi perguntado para a dona Ivone Pereira, um companheiro de doutrina que foi visitar, isso consta no livro Pelos Domínios da Mediunidade Serena, são várias entrevistas que a Ivone deu, encarnada, a várias pessoas, Rádio Rio de Janeiro, o Revista Internacional de Espiritismo, um confrade que vinha visitá-la, e um desses confrades, a esposa, os dois, tal, foi até a casa dela, e veio de Brasília e tal, começou a entrevistá-la, e numa entrevista ele pontuou que ele tinha amigos de outras religiões,
mas que falavam para ele dessa história de sofrer. O espírita gosta de sofrer. O que é que a gente só fala em sofrimento? E aí, o que a Dona Ivone dizia a respeito disso? Ela dizia que a gente não gosta de só coisa nenhuma. A gente aceita a dor, porque sabe da importância dela para a nossa existência, para a nossa evolução espiritual. A gostar, ninguém gosta, não. E eu gosto sempre de lembrar, se a gente tocar a palavra sofrer, o verbo sofrer, pelo sinônimo suportar, tolerar, perde aquele viés de papai do céu com a chinela na mão, né? Já jogando. E o espírito fala, sofrer, sim, mesmo depois da morte. E aí, o dialogador vai falando uma série de coisas muito interessantes. Sempre os amigos espirituais pontuam a gente e somos, né, constantemente relembrados, o que é importantíssimo para nós. O problema da morte e o termo morte são ainda mal colocados entre os homens, concordo. Eu acompanhei um velho que na hora do corpo, né, ser enterrado, tinha um desinfeliz, um sino, blém, blém, blém. Para que essa criatura que está andando não foi nem enterrada, cada vez que esse sino toca, mas um choque que ela não deve levar. Mas não, aquilo representa o pesar. E antigamente, gente, era dentro de casa que se velava. Então, era pano escuro para tudo quanto era lado, né? Aquelas roupas pretas, significando o luto. E tará, tarará, era uma sofrência só. Não digo que não seja um momento sofrido, mas pesado. Enquanto no plano espiritual, o pessoal assim, até que acabou, tá voltando para casa, vem. Ainda fora aqueles que ainda ficam assim, por que você me deixou? Volta, fulano. Fulano barra fulana, volta. Você chamou tanto? E sai onde estiver no plano espiritual, às vezes está muito bem obrigada no hospital, uma cara limpinha, né? Porque a natureza nos saltos, nós ainda precisamos de coisas que remetam ao nosso entendimento, e está lá, sendo tratada, receber seus passes, livre-arbítrio. Volta à Terra, e aí começa a obsessão. Já começou de encarnado a desencarnado. Aí o desencarnado volta e fica aquela obsessão recíproca. Legal, né? No nosso egoísmo, nós queremos que a criatura esteja esfrangalhada, mas esteja ao nosso lado. Eu tive um dentista que era também. E a gente conversava. E ele não entendia, não entendia essa história de ter coisas do outro lado. Aí um dia ele sonhou com um irmão e me contou. Se encontrou com o irmão no hospital da espiritualidade, e o irmão teve uma boca. Por que é que vocês não me deixaram vir para cá antes? E aí, quando ele começou a falar assim, acredita assim, no sonho que você teve com o seu irmão? Acabou a discussão aí. Continua aqui o dialogador. A morte não é o fim, como você e muitos outros pensam. Não existe a morte em tais termos. Finitude, de acabar. A vida continua. Existe somente transformação. Morrer é mudar de posição vibratória. Mesmo o corpo que baixa a sepultura não morre. Compõe-se em milhares de vidas, em formações, novas vidas.
a sua energia se desenvolve e volta a animar outros seres. O espírito, embora que o dialogador tenha falado que é eterno, eu troco a palavra. O espírito, que é imortal, que eterno apenas é Deus, passa para o plano semifísico como uma outra dimensão semifísica, desdobrando a vida. E aí o nosso amigo começa, a ficha vai caindo, e ele começa a perguntar: o que fazer? É um complexo tudo isto. O que fazer? Gente, para nós espíritas não é tão complexo assim. Pelo menos a gente tem uma noçãozinha, né? Cuidado com o que você acredita. Teve um presidente do órgão aqui que congrega os centros espíritas aqui no Rio de Janeiro, CERJ, chamava Gerson Simões. E ele me contava, então eu posso contar. Teve um dia que ele foi mal aqui no Rio de Janeiro, desmaiou, foi levado ao hospital. Quando foi no hospital e foi reanimado, abriu o olho, viu aquele monte de médico em volta, e ele perguntou: estou em nosso lar? E a resposta do médico foi: não, está no Souza Aguiar, que é um hospital onde vai muita gente, né, de emergência barra pesada. Não, está no Souza Aguiar. Gente, né? Então, nós sabemos que a vida continua, nós temos exemplos aqui de como a vida continua. O que é que a gente está fazendo para quando, já que a nossa vida continua, quando a gente chegar do outro lado, como é que vai estar? Como é que nós vamos estar? E aí, o dialogador, ele pergunta: o que é que eu faço? Não se preocupe. Agora, ore. Tome uma postura religiosa, íntima, sem misticismo. Volte-se para a vida, na direção do Pai Criador. Lembre-se da figura de Jesus. Ensinai-me a orar. Ensinai-me a orar. Né? Onde é que a gente aprende isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis instruções dos Espíritos, maneira de orar. Espírito Comunicante V. Monod, Bordeaux, 1862. Ele nos lembra coisas que a gente deve se acostumar a fazer. Veja bem. A prece do cristão, do espírita, tá? Grifado. Seja qual for o seu culto, deve dizer. Antigamente, as pessoas católicas e espíritas espíritas se interessavam pelo espiritismo. Então, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Acordou. O olhar tom. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para unir no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é essa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transpirar-se como Jesus no amor, a fim de achegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, dir ao Senhor que vos abrevie provas, que vos dê alegrias e riquezas.
Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da ciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar enquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tenho lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Não. Em poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haver com frequência exclamando: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo de vossa consciência, quase sempre pararias em vós mesmos, com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Vamos continuando aqui com o nosso amigo. Vou pegar mais um cadinho de chá. Minha mesa, que já era estreita, metade dela se partiu. Então, ela encolheu consideravelmente. Mas a gente vai se ajeitando. Vamos aqui. Então, o alugador falou para ele: fale com humildade das necessidades a Deus. Isto é uma oração. Não use fórmulas, sim o sentimento. Então, por que Kardec colocou a coletânea de prece? Esse está tão desbaratinado. Não sabe nem onde começar uma prece, que está lá. Uma amiga me falou que teve o filho dela foi internado, e ela no hospital ela não tinha problema, tanta coisa acontecendo, que ela não tinha cabeça para parar de fazer uma prece. Eu disse, mas eu preciso fazer uma prece. Lá atrás, no Evangelho do Espiritismo, a prece que ela queria, digo, essa, vamos lá. E aí ela começou a se reorganizar. E o nosso companheiro continua reclamando. Vai meu peito, vai aliviar. Por que está sentindo dor no peito? Que é a sensação ainda do desencarne. Minha mente está cansada. Vai revigorar-se, tenha certeza. Pense em Jesus. Tudo é nebuloso. Você ouviu falar de Jesus? Quem não ouviu? Pois, volte a pensar nele agora. Está longe, não faz mal. A seu serviço nós nos entramos. Aqui agimos sob sua diretriz. E Jesus não está tão longe assim da gente, não. Chico Xavier dizia que Jesus nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Nós somos as ovelhas dele. E por que ele se colocou como pastor? O pastor, embora fosse considerado uma profissão desprezível pelos cânones dos sacerdotes do templo, ele ficava dia e noite com o rebanho. Ele dava nome a cada uma delas, conhecia as características de cada uma delas. Ele ficava prestando atenção, botava dentro, achava uma gruta, botava todas elas para dentro. Aí surgia um animal selvagem, elas se agitavam, só com ouvir a voz dele, elas calmavam. Ele ia à frente com o cajado e todo mundo atrás dele. Levava ela para os melhores pastagens. Dava vida, se fosse necessário, a lutar com mais selvagens para salvar o rebanho. Jesus se coloca como: eu sou bom pastor. E nenhuma das ovelhas que me confiou vai se perder. E as ovelhas, na terra, só na terra, Chico Xavier teria dito, não sei. E Jesus só conta de mais 5 planetas. Aqui na Terra, 28 bilhões de seres. Que aí está somando encarnado e desencarnado. Todo mundo.
Aí o dialogador fala para ele assim: não faz mal, a seu serviço nos encontramos, agimos aqui sob sua diretriz. O que é esse? De amar, esclarecer e iluminar a nossa própria alma, auxiliando os outros. Só isso? Sim. E nisto nos consiste a felicidade. Entender a vida, sentir a vida, sobrepujarmos as paixões inferiores, vencer a morte. Eis a nossa visão da felicidade. Então, não pensam só em si. Não. Se pensássemos em nós apenas, não estaríamos preocupados com você. A felicidade não é individual. É o resultado do bem geral. Nunca acreditei que alguém se interessasse por outra em vantagem pessoal. Tem gente que ainda acha assim, né? Não. Ah, tá fazendo bem ali, que alguma coisa em troca. Fora os outros que realmente, né, tá fazendo um atendimento terno, digamos assim, tá lá, selfie. Ai, não. E aí o dialogador fala assim, mas há uma grande vantagem nisso aqui. Fluir o amor. Só que não é um interesse na dimensão egoísta tradicional. E aí, para a gente pensar sobre isso, na apostila do estudo aprofundado da doutrina espírita, no modo 4, é o livro 3, se não me engano, isso. O roteiro 2. Amor a Deus e ao próximo. E vamos lá. O evangelista Mateus anotou a sabedoria da seguinte resposta de Jesus a alguém que lhe indagou qual seria o maior mandamento da lei de Deus. E um deles, assim pô-lo à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 35 a 40, Bíblia de Jerusalém. E em outros momentos, ele falou, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12, Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é muito interessante, gente, porque ela foi montada por cristãos, não só os evangélicos, mas também pesquisadores, né, compulsando documentos, tradutores, uma galera imensa para montar essa Bíblia, Bíblia de Jerusalém. E é bom a gente ler. A Haroldo Dias tem, se não me engano, cursos no YouTube, sim, vídeos já gravados das aulas sobre o Antigo Testamento. E Dona Ivone falava, vamos estudar o Antigo Testamento. É importante, vamos estudar o Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo dá uma mensagem de um espírito que fala que gostaria que a gente se dedicasse mais fé, mais importância às leituras evangélicas, mas a gente está nem aí. A gente mal e mal lê o Evangelho segundo o Espiritismo. O negócio é estudar. Como quereis que os outros façam, fazer também eles. Lucas 6, 31, Bíblia de Jerusalém. Esclarece a Kardec que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Acrescenta também, deixa eu ver se está no Evangelho, a biografia, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4. Não podemos encontrar guia mais duro a tal respeito do que amar,
como medida do que devemos fazer aos outros, aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais inteligência, mais benevolência e devotamento do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódio, nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútuas. E mais à frente, amor ao próximo, temos Paulo de Tarso recordando Jesus, em Mateus 2:39, Marcos 12:31, Lucas 10:27, Gálatas 5:14, ensina que o amor ao semelhante deve ser entendido como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-40, Bíblia de Jerusalém. A expressão amar o próximo a si mesmo foi cunhada por missionários antes mesmo da vinda de Jesus, como uma regra de ouro ou regra áurea. Diziam os gregos, encerrando: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendaram os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não querdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e simplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A atividade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E Pedro nos fala, em Pedro 1:22, pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos aos outros ardorosamente com um coração puro. A sublime exortação de Pedro constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se corta o coração puro. O amor a que refere o Evangelho é essa divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemos-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. E João nos diz o seguinte: o que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe onde vai, que as trevas cegaram os seus olhos. E fonte viva, Emmanuel nos fala: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso e visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou desservir. É necessário ter o coração sob a luz verdadeira fraternidade para reconhecer que somos
irmãos uns dos outros, filhos de um só pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse par feliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de que a claridade do amor ganhará a visão. E aqui, continuando na apostila, o amor ao próximo é exercício de todos nós. Começa com simples manifestações de ação e bondade, limitadas a uma ou a poucas pessoas. Amplia-se com a prática, podendo atingir comunidades e até a humanidade toda. O importante é cultivar o hábito de fazer bem, dia após dia, como aconselha Emmanuel. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas de deficientes, onde fazem irmãos nossos encalhados a sofrimento que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conheces desprotegidas. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. A visita rápida aos enfermos em solidão, para quem a frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro de alguém. A bagatela de ação no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram empareados na cadeia ou no manicômio. Há uma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos, e mesmo na frente dos próprios erros, continua trabalhando. O bem extingue o mal. E vamos caminhando para o final. Quando o irmão pontua, a religião não manda pensar primeiro no próximo, certo. Ninguém pensa no próximo se não tiver esclarecido, portanto, iluminado. Ajuda quem tem condições. Né? É isto. Ajuda-me a orar. Você já vem recebendo essa ajuda. Vamos dizer a Deus, que já nos conhece, as nossas atuais necessidades. A Jesus, que é o nosso mestre, o de que hora necessitamos. Estou tão cansado. E aí é uma nota. O irmão Jota foi afastado e conduzido pelos benfeitores espirituais em 9 exposições, dormindo para despertar melhor clima em paz. E assim nós vamos caminhando para o final da nossa conversa. Hoje, deixando como prece final a prece que o nosso dialogador fez para o nosso amigo, né? Autor do nada, e que serve, no final das contas, para todos nós. E precisamos dizer assim: Senhor Jesus, amigo divino de nós, das nossas almas, dos aflitos e necessitados, somos carentes, todos nós. Caminhamos em busca da tua luz, da felicidade, da paz, do entendimento. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos encontrar e seguir destemidos a estrada luminosa do auxílio. Abençoa-nos para que nossa mente se aclare, o nosso coração se encha de harmonia e possamos entender a vida. Dá-nos paz, Senhor. Que assim seja. Acabou meu tempo. Até sexta-feira aqui, a outra sexta-feira, né? Sexta-feira que vem, continuação deste livro, mais histórias reais. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.